A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com você. Estamos mais uma vez começando um subsídio para a nossa escola bíblica dominical, nas lições de adulto da editora Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos hoje já chegando praticamente, digamos assim, já entrando na reta final de mais um trimestre. A lição é a de número 9. A temática do trimestre é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Eu quero mandar aqui o meu abraço para todos os pastores, amigos, professores que sempre estão nos acompanhando aqui nestes subsídios. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero mandar meu abraço ao pastor Roberto Belfort, ali do Bom Jesus, município de Sítio Novo. Que Deus te dê graça e abençoe maravilhosamente. Pastor Eli, na Passagem Boa, município de Lajeado Novo. Quero mandar um abraço ao pastor Flávio, lá em Balsas, no Maranhão. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Bom, a lição de hoje, lição de número 9, para 28 de maio de 2023, o assunto é uma família nada perfeita. O textuário: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. A verdade prática diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Bom, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 3, 2 a 5, depois capítulo 5, 13 a 15, depois capítulo 12, 10 a 13, parte A, e diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebron, foi o seu primogênito Amnon de Ainoã, a Jezreelita, seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. E o quarto Adonias, filho de Agita, e o quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão de Eglat, também mulher de Davi, estes nasceram a Davi em Hebron. Segundo Samuel 5, versículo 13. Tomou Davi umas concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que eles nasceram em Jerusalém: Samu, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibai, Elizu, e Nefeg, e Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Segundo Samuel 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Um esclarecimentozinho aqui, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13, fala dos filhos Samu, Sobabe, Natã, Salomão. Aqui em capítulo 12, versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. São dois Natãs, mas um é filho de Davi e irmão de Salomão, porém, esse outro Natã aqui é um profeta, certo? Natã, filho de Davi, irmão de Salomão, Samu, Sobabe. Por esse aí veio a genealogia de Jesus até chegar em Maria, né? Maria até chegar em Jesus. Por Salomão veio a genealogia de José também até chegar em Jesus, tá? Então, esses dois irmãos, Salomão e Natã, por Natã, a genealogia de Lucas é para Maria. Por Salomão, a genealogia de Mateus é para José. E aí José e Maria se casaram e tiveram Jesus e outros filhos, certo? Então, Natã, filho de Davi, é um, e o Natã, aqui de Samuel 12, é outro Natã. Não é a mesma pessoa. Muito bem, fechando parênteses, vamos aqui para a nossa introdução do comentário, que diz assim: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que nessa família não era funcional,
que essa família não era funcional e por causa das omissões do rei presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. A palavra-chave é negligência. Davi foi um ótimo rei, um ótimo guerreiro, mas não foi um pai assim tão bom. Nesse quesito ele negligenciou. E diz o primeiro tópico, o rei Davi e sua grande família. Davi, ungido de Deus. Quando Israel quis um rei, Saul foi ungido, o povo aprovou, aplaudiu, tudo mais. Foi um homem segundo o coração do povo, Saul. Porque não queriam mais Samuel, não queriam ser mais uma teocracia, queriam um rei como as outras nações. Então esse desejo de ter um rei, que eles viram isso se realizar na pessoa de Saul, foi o que fez de Saul ser o homem segundo o coração do povo. Porém não agradou a Deus. E Deus disse, eu escolherei um outro, segundo o meu coração. Essa frase, segundo o meu coração, significa segundo a minha própria vontade, segundo o meu gosto. E esse homem que foi do gosto de Deus, da vontade de Deus, foi Davi. Um ótimo rei, um ótimo salmista, escreveu 73 dos 150 salmos que estão registrados na Bíblia. Um grande guerreiro, governou num total de 40 anos e 3 meses, e até hoje é o rei mais falado na história de Israel. Muito venerado pelo povo judeu. Porém, trazendo para o âmbito da família, o guerreiro, lutador, o matador de gigante, de urso e leão, não conseguiu ter um domínio tão grande sobre seus próprios filhos. Nesse quesito, ele falhou, certo? Tudo bem, teve mais de 20 filhos, mas isso não justifica. Meu pai também teve mais de 20 filhos. O segundo tópico fala de filhos e parentes na casa de Davi. Bom, Davi tinha uma filha. Essa filha era irmã de Absalão, porque tinham o mesmo pai Davi, porém a mãe não era a mesma mãe de Salomão, a mesma mãe do Natã, dos outros filhos. Mas Absalão e Tamar eram irmãos por serem filhos de Davi e também da mesma mãe, certo? E a beleza daquela jovem atraiu seu irmão Amnon, seu meio-irmão. E ele se apaixonou e quis porque quis ter aquela jovem e de uma forma astuciosa conseguiu o seu intento. Chegou às vias de fato de copular com ela. Mas foi só satisfazer o desejo carnal. Já estava satisfeito, não era amor de verdade, era só uma paixão, os hormônios que estavam fervendo demais, ele não se dominou, aquele frenesi sexual, teve seu desejo sexual satisfeito, pronto, não quis mais saber da moça, botou a porta fora, bateu a porta e mandou que ela fosse embora. Muito bem, esse rapaz cometeu esse ato e um tempo depois, agora, ele é morto pelo seu meio-irmão Absalão. A desavença, a bagunça, o morticínio, o derramamento de sangue na família de Davi se tornou algo por causa de uma semente que ele plantou. No caso de Batseba, além de possuir a mulher que não era dele, fez toda uma tramóia para que o marido, Urias, morresse. Foi por isso que o profeta Natã trouxe a palavra de Deus dizendo: o que tu fizeste em oculto, farei esse negócio perante todo Israel. E depois Absalão, quando Davi teve que fugir do seu próprio filho Absalão, colocou uma tenda a céu aberto e as pessoas viam ele entrar na tenda com as concubinas do seu próprio pai. E foi dito para ele, para Davi, que sempre haveria mortes violentas na sua família por gerações. A espada não se afastaria. Até que se cumpriu também em Jesus, que era descendente de Davi. Na cruz do Calvário, Jesus foi crucificado, Jesus foi ferido do lado, Jesus foi açoitado, sofreu agruras, sendo ele o filho de Davi. Tudo por causa de uma semente. Bom, o Davi deixou, parece que os meninos, muito à vontade, e Amnon nunca foi contrariado nas suas vontades, nos seus desejos. Davi sempre ajeitou o menino desde pequeno,
Ele nunca tinha sido contrariado. Davi foi aquele pai para Amnon, que foi o filhinho querido, que chorou, tá aqui meu filho. Pediu, tá aqui meu filho. Fez alguma coisa de errado, passou a mãozinha na cabeça. E agora fez com que o rapaz se tornasse um estuprador da própria irmã. Um problema muito sério, porque pela regra da lei que já existia, desde Levítico, capítulo 18, Amnon tinha que ter passado por um severo castigo e até mesmo apedrejamento e morte. Levítico, capítulo 18, a partir do primeiro versículo diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos, estatuto daquele povo. Tá? Fareis conforme meus juízos, os meus estatutos guardareis para andareis neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e meus juízos guardareis, os quais observando o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, qualquer parenta, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É a nudez do teu pai. Aí o versículo 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filho da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. E aí o capítulo segue, pulando lá para o versículo 29. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do seu povo. Davi não pediu para que a lei fosse aplicada. Davi falou para a filha, consolou ela e disse: mas é teu irmão, fique de boa, fica entre nós, e abafa o caso. Parece que nem se preocupou tanto com os sentimentos da própria filha. Mas a lei se cumpriu. De forma indireta, Absalão, um tempo depois, 2 anos depois, deu um jeito de matar o próprio irmão Amnon, que abusou da sua irmã Tamar. A coisa não ficou boa na família de Davi. Então não interessa o sucesso que a gente tenha. Davi teve sucesso nas suas empreitadas, nas suas guerras, nas suas batalhas. Teve sucesso no seu governo em muitas coisas. Porém, dentro de casa, na criação de filhos, ele não foi bem sucedido. E não importa se você é um empresário bem sucedido, um político bem sucedido, funcionário público bem sucedido, enquanto que em casa os filhos estão se perdendo como dracmas, da parábola do filho pródigo e da parábola da ovelha perdida. Tem a dracma também no mesmo capítulo 15 de Lucas, perdida dentro de casa. Muitos filhos são como a dracma, estão dentro de casa, mas estão perdidos. E muito por causa da forma que os pais estão criando esses filhos. Certo? Deus, já vi alguém dizer há muito tempo que Deus não tem neto. Não é porque alguém é filho de Deus que o filho dele também é. Embora Davi fosse filho de Deus, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas seus filhos estavam vivendo segundo o coração do cão, do Satanás. Estavam precisando de serem ensinados na palavra, serem doutrinados, para terem a mesma crença do Pai, a mesma devoção, o mesmo amor a Deus. Nesse quesito, Davi falhou e falhou feio. E a gente não pode falar apenas de Davi. Atualmente, muitos homens e mulheres de Deus têm falhado também nesse quesito. Pastores com filhos todos longe da casa de Deus, desviados, filhos rebeldes que não amam a palavra do Senhor. Por isso, nós precisamos entender que filho não tem data de validade, não tem data de vencimento. Ah, ficou de maior, ele já é dono do nariz. Não, Senhor. Desde pequeno a gente tem que ensinar o menino no caminho que deve andar, mas nunca podemos desprezar porque chegou a idade adulta. Filho é sempre filho e nós um dia teremos que estar diante de Deus e prestar conta pela forma que a gente tem criado esses filhos. Olha, a palavra de Deus, ela é muito rica em ensinos, mas existem também no meio secular muitas informações e muitas dicas para que a gente crie as crianças. Mas
há muitos anos atrás, algumas décadas, um juiz lá da Espanha, da cidade de Granada, fez uma listazinha com 10 passos ou 10 dicas de como fazer de seu filho um delinquente. Alguns anos depois, a polícia de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos, modificou um pouco, adaptou aquelas 10 dicas daquele juiz da cidade de Granada, na Espanha, e fez um boletim informativo para a comunidade. De tanto ver jovens sendo presos, jovens delinquentes, os investigadores perceberam que aquilo que aquele juiz tinha escrito há tanto tempo ainda era uma realidade. E hoje, décadas depois, essa realidade que foi, naquele tempo, observada pelo juiz e pela polícia, ainda continua atual. Então eu quero ler aqui as 10 dicas para tornar seu filho um delinquente. Não estou dizendo que isso é para você pôr em prática, mas pode ser que alguém aí já esteja agindo desta forma. Então, estarei lendo essas 10 dicas, não para ser posto em prática, mas para exatamente evitá-las. Vamos ver aqui. Olha só. Primeira dica. Na infância, comece a dar tudo o que a criança quer. Se negares algum pedido e ela espernear, chorar, gritar, então mude de opinião imediatamente, pois a vontade dela é uma ordem, e desta forma crescerá achando que o mundo lhe deve favores, e para ter suas vontades satisfeitas, é só se valer de atitudes egocêntricas, agressivas e chantagistas, que é já que papai e mamãe vai atender. Porém, Provérbios 19:18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Mas as lapadinhas precisam acontecer de vez em quando. Segunda dica aqui para fazer do filho um delinquente. Quando aprende um palavrão e fala um palavrão, aí os pais têm que fazer como? Tem que sorrir, tem que achar graça, até quem sabe elogiar o menino, a menina. Olha que menino esperto, sabe de um palavrão, olha que engraçado ele falando esse palavrão. E aí a criança vai se sentir importante, vai se sentir engraçadinho e vai colocar no seu vocabulário mais alguns outros palavrões. Porém, Provérbios 15:28 diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos é que fala maldade, transborda de maldade. Terceira dica: nunca lhe dê orientação espiritual, pois isso seria uma maneira de impor a sua fé a seu filho. O correto é esperar até seus 21 anos e então ele vai decidir por si mesmo o que ele quer ser da vida. Porém, a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, ensina a criança, o menino, treina-o no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Quarta dica: apanhe tudo que ele deixa espalhado pela casa, livros, sapatos, roupas, faça tudo por ela, de modo que aprenda a jogar as responsabilidades sobre os outros. Provérbios 10:5 diz: o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega durante o período da colheita é filho que envergonha. Quinta dica: brigue frequentemente em sua presença. O marido mais a mulher, o pai e a mãe brigando, oh, coisa linda, né? Deste modo, não ficará muito chocada quando pais se divorciarem mais tarde. Já acostumou tanto com esse ambiente carregado, tóxico, que ele vai achar normal quando os pais se desviarem. Perdão, quando os pais se deixarem, certo? Muito bem. O sexto item: não cobre exercícios ou tarefas escolares. Pelo contrário, deixe-o na frente do computador várias horas e ignore seu interesse por jogos que estimulam a violência, vandalismo, roubo e etc. Aí é complicado deixar a criança desse jeito, né? Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, diz Provérbios 4:23. Sétima dica: quando ele ou ela sair, não se informe para onde vai, não se interesse em perguntar para onde vai, com quem vai e onde vai estar. Também não lhe ponha regras e limites quanto a horários de chegada. Deixa o menino aí, deixa a menina à vontade para fazer o que bem entenderem. 8. Satisfaça o desejo de comida, bebida e conforto e de dinheiro.
Privação pode levar a frustrações, né, prejudiciais. Então dê à criança todo o dinheiro que ela quiser, que nunca aprenda a ganhá-lo por seu esforço, porque vai ter uma vida tão dura como você teve. Seu filho não merece isso, né? Ter uma vida tão dura. Provérbios 24:30 diz: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de conhecimento. E o negócio estava feio. Item 9, dica 9. Fique sempre a favor dele contra vizinhos, professores, policiais. Todos têm preconceito contra seu filho. Quando se envolver em encrencas e problemas mais sérios, desculpe-se dizendo: eu nunca consegui dominar, esse menino sempre foi assim e tal, não teve jeito, esse menino é desse jeito mesmo, tal. Mas Provérbios 28:4 diz: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. E a 10ª dica: prepare-se para uma vida de vergonha, pois essa é a sua merecida recompensa. Mas você também pode ainda não cumprir as promessas que fez em discipliná-lo, apenas ameaça e nunca chega às vias de fato. É preciso ter cuidado. Pegou no cinto? Dê nem que seja uma lapadinha. Não precisa espancar, mas precisa se corrigir. Criança rapidamente absorve se o pai ou a mãe não estão realmente exercendo a sua autoridade, até no modo de falar. Não fale para cima, como se diz, né? Fale para baixo. Tom da voz. Como assim? Quem fala para cima fala de uma forma que a criança imediatamente, sem estudo nenhum, sem ter se formado em nada, entende que aquela voz não é de autoridade. Filho, para! Esse filho não para. Aí continua aprontando ali na frente de todo mundo. Se é jeito de um pai ou mãe falar: filho, para, como quem está implorando. Tem que falar com autoridade, e quem fala com autoridade não fala dessa forma, essa forma mole. Fala num tom mais grave, mais para baixo. Filho, para. Para agora. O menino já vai tomar um choque. Então até a forma que a gente fala com o filho diz se a gente está ordenando ou se a gente está implorando, certo? Precisamos ter todo esse cuidado. Com amor, carinho, ensinar nossos filhos a temerem a Deus, a respeitar o próximo, para que possamos ter uma vida tranquila, nós possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado pelo carinho de assistir. Se você chegou até aqui, curta aí, compartilhe, mande para mais alguém este subsídio de escola dominical. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tenham um ótimo domingo e uma escola dominical muito proveitosa para todos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.